Se você ainda usa o Twitter, o X, você deve ter passado por esse post aqui, em que a médica disse que não pode colocar o DIU na mulher por ser contra os valores religiosos da instituição. Por diretriz institucional de uma instituição católica, não há a realização de procedimentos contraceptivos, seja em homens ou mulheres. Pelo menos tem igualdade de gênero, né? Melhor ainda mais quando a gente vai para a conta do hospital na rede, que estava sem twittar desde 2022 e tem 3 tweets nas últimas 20 horas justamente para responder mulheres que tiveram problemas com a inserção do contraceptivo no hospital. Ou piora, né? Pois é, o conselho da instituição é procurar por outro hospital. O que é isso? A gente vive em Gilead. Mulheres são meramente os corpos destinados à reprodução e os direitos reprodutivos e o planejamento familiar. Calma lá. O Hospital São Camilo, de São Paulo, é um hospital filantrópico que serve aos princípios camilianos. Ou seja, ele é um hospital católico. Na cartilha de missão do hospital, está escrito ali exatamente que eles se submetem às normas de direito canônico e às diretrizes estabelecidas pela Santa Sé. O hospital em si é um hospital de valores católicos e isso está ali aberto. Então o hospital tem como norma que o valor da vida é um princípio fundamental e é vedada a realização de métodos contraceptivos como vasectomia, laqueadura e outros que tenham por objetivo exclusivo a contracepção. Pois é, o hospital pode fazer isso? Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara e Nath, por favor, roda a vinheta. Esse é o canal Meio. Você já assina o Meio? Se inscreve no canal e assina o Meio, vai. De graça. Ou o Premium. Vale a pena. Mais ou menos, tá? O hospital pertence à Sociedade Beneficente São Camilo. E se o paciente não está em caso emergencial, o Hospital São Camilo pode orientar o paciente a procurar outro local que realize o procedimento desejado. Porque o hospital é uma entidade privada. Por mais que seja filantrópica, não é um hospital público. E só se não estiver em caso emergencial, porque legalmente todo hospital precisa atender emergências. 61% das internações de alta complexidade no SUS acontecem em hospitais filantrópicos e Santa Casas. Sim, mas o São Camilo não atende o SUS, esse. Porém, pela sua natureza, o Ministério da Saúde confirmou que a instituição recebe repasse público, seja por vínculo municipal ou estadual. A Folha falou com o presidente da Comissão de Bioética da OAB de São Paulo, que disse que a determinação é inconstitucional, fere direitos humanos e a liberdade dos profissionais de medicina. O nome dele é Henderson First. Ele ainda diz que é violado não só o Código de Ética Médica, como a determinação de que profissionais de medicina proponham o melhor tratamento disponível aos seus pacientes. Aqui no Brasil, mais de 80% das mulheres entre 18 e 49 anos usam algum método contraceptivo. E mesmo assim, mais de 50% das gestações não são planejadas ou são indesejadas. Isso porque é muito fácil, por exemplo, de esquecer de tomar pílula. Enfim, hospitais privados que não atendam pelo SUS não precisam realizar procedimentos que vão contra a sua norma se o paciente não estiver em perigo de vida. O hospital pode escolher os procedimentos eletivos que ele vai fazer. É um pouco frustrante? Sim, não vou mentir. Dá um sentimento esquisito hoje em dia a gente escutar que, por motivos religiosos, sua vontade não pode ser cumprida. Mas a gente vive num país que tem hospitais públicos e que tem alternativas. Ainda bem, né? Pro DIU mais ou menos também, porque assim, os DIUs hormonais não estão disponíveis no SUS, só o DIU de cobre. E se você não está familiarizado, existe o DIU de prata, o cobre, o Mirena e o Cailena. O Mirena e o Cailena são os hormonais, e os dois têm a possibilidade de causar amenorreia, que é a interrupção do fluxo menstrual total ou parcial. No Cailena, a chance é um pouco menor. No Mirena, é de 8 em cada 10 mulheres. Todo DIU tem ali entre 5 a 10 anos de validade. O ponto é que a Lei do Planejamento Familiar está na Constituição Federal desde 96. E hospitais que atendem o SUS seguem esse direito básico, que trata da livre decisão da pessoa ter ou não ter filhos, sem imposição de método anticoncepcional, sem imposição de número de filhos.
Enfim, né? Tá na Constituição Federal. É um direito fundamental de acesso à saúde. É um auxílio também para evitar infecções sexualmente transmissíveis, a gravidez indesejada, com o uso de anticoncepcionais e até direito ao aborto quando resguardado pela lei. O SUS realiza o aborto legalmente e, em caso de estupro, é sempre bom lembrar que a vítima não precisa apresentar boletim de ocorrência. O profissional médico que está ali precisa acatar a palavra da vítima. E se ele não quiser realizar o procedimento, outro médico tem que realizar naquela unidade. O SUS disponibiliza pílula do dia seguinte, injetável mensal, trimestral, camisinha, diafragma, DIU de cobre com validade de 10 anos. Para médico cirúrgico, o SUS disponibiliza laqueadura e vasectomia. E isso que a mudança da lei foi em 2022, né? Porque se você aí não sabe, não lembra, não precisa mais ter 25 anos para realizar esses métodos. Dá para fazer com 21 ou pelo menos ter 2 filhos vivos. E não precisa mais da autorização do marido, né? Porque também era preciso que mulheres apresentassem um documento ali com o ok do cônjuge. Enfim. Olha, o médico pode sim negar um procedimento por crença própria? Pode. É a objeção de consciência. E ela é garantida, contanto que o paciente não fique completamente desassistido. Ou seja, quando não tiver outro médico ou quando a negação traga danos à saúde do paciente, isso não pode acontecer. Mas no caso não é um médico, né? É uma instituição como um todo, que usa do preceito religioso para negar procedimentos eletivos de contracepção. Pode não ser ilegal, mas dá um desconforto. A religiosidade sempre foi um obstáculo para os direitos reprodutivos. Nisso, consequentemente, para a luta de igualdade de gênero. Porque se mulheres têm filhos indiscriminadamente e são um perigo para a saúde, e ainda debilitador para outras funções sociais que não apenas exercer a maternidade. A luta dos direitos reprodutivos começa em 1914, quando a americana Margaret Sanger publica um livro sobre o direito das mulheres de praticarem o controle de natalidade. Ela era enfermeira, viu sua mãe morrer depois da 18ª gravidez, viu outra mulher morrer de complicações por conta de gravidez e testemunhou consequências de abortos clandestinos. Ela chamou a falta de controle de escravidão biológica. Isso tudo num contexto em que qualquer controle de natalidade, qualquer dispositivo ou informação sobre o assunto era ilegal em vários estados dos Estados Unidos. Ela fundou o Planned Parenthood nos Estados Unidos e viajou o mundo discursando sobre controle de natalidade. Acelerando um pouco a história, Sanger fez papel crítico para a criação da pílula anticoncepcional. Vale mencionar que ela recebeu recursos da Sociedade de Eugenia de Londres. Então, Sanger tinha uma ideia de que os mais pobres e os menos dotados biologicamente precisavam do controle de natalidade. Eugenia, tá? Mas vamos lá. O Papa Paulo VI proibiu o uso da pílula. A Igreja até hoje não permite o uso de anticoncepcionais artificiais. O Papa Francisco, em 2016, veja, 2016, admitiu que podia usar contraceptivo por conta do surto do Zika vírus na América Latina. O ativismo conservador dificulta o debate de políticas públicas que promovam um discurso mais igualitário. O triste é que o hospital coloca seu preceito religioso acima do direito sanitário brasileiro. O que, de novo, é um debate enorme sobre direito reprodutivo, direito da mulher, o direito sobre a escolha do seu próprio corpo. Tem um caso em Itajaí, de 2016, que é bem parecido. O Hospital e Maternidade Marieta Conner Bornhausen não fazia laqueadura e nem vasectomia. Publicamente, por meio de notas, eles não admitiam o porquê, mas a enfermeira supervisora na época avisou que era por conta do Papa, dos decretos papais. Uma moradora da cidade que estava com câncer de colo de útero pediu ao hospital para realizar a laqueadura por 3 meses e não realizaram. Ela não podia usar pílula e nem DIU por conta do câncer, ficou grávida e precisou ir para Florianópolis para conseguir fazer a cesárea junto com a laqueadura. O hospital é privado. E em 2021, a Defensoria de Itajaí abriu 9 ações na justiça para garantir laqueaduras a gestantes de risco, que são enviadas para outras cidades para conseguir o procedimento. Nesse caso ainda, a gente está falando de método cirúrgico, tá? Que impacta a vida da gestante, que é importante. No caso do DIU, a gente ainda está falando de contracepção a longo prazo, que nem precisa de cirurgia, dura entre 5 a 10 anos, dependendo do tipo, né?
E é um controle enorme, uma libertação sexual da mulher gigante, porque seu corpo, se o DIU tá ali, se ele tá posto corretamente, ela tá segura. E o DIU não é muito comum, não. Só 2 a cada 100 brasileiras usam o DIU. E olha que ainda tem muita desinformação em torno do dispositivo, tá? Porque tem gente que acha que é abortivo. Mas não é. É contraceptivo. Bom, a gente não vive em Gilead, a gente tem uma Constituição Federal que garante planejamento familiar, a gente tem contracepção garantida pelo SUS, a gente tem aborto garantido e realizado pelo SUS, mas também temos hospitais que absorvem demandas de uma cidade toda, recebem dinheiro público e se negam a realizar procedimentos eletivos porque vão contra seu preceito. Eu vejo vocês na próxima curadoria. Você conhece os cursos do meio? São cursos rápidos e práticos com professores e temas escolhidos com os mesmos critérios que usamos para escolher nossas pautas e entrevistados. Nosso intensivão de política é uma ótima maneira para você experimentar. Ele reúne os cursos de Israel e Palestina, ideologias brasileiras e o fim da nova república em um pacote com 18 aulas e 5 encontros gravados por um preço super especial. Se você é assinante premium do meio, ganha 20% de desconto e pode assistir às 3 aulas inaugurais dos cursos gratuitamente antes de adquiri-los.